Finalmente, Jó diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, Senhor, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, muito bem-vindo a mais um estudo da inspirada e santa palavra do nosso Deus. Este é o programa Encontro com a Palavra. No final do nosso último encontro, íamos começar a falar sobre o jovem Eliú, que entrou em cena quando Jó e seus amigos estavam discutindo e tentando resolver o dilema do sofrimento de Jó. No final do nosso último encontro, eu disse que esse jovem respondeu a pergunta que Jó tinha feito à sua esposa, que foi: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Eliú diz que Jó está com as mãos abertas no centro desse dilema, perguntando a Deus: o que devo esperar que Deus coloque nas minhas mãos por eu ser um homem bom? Agora volte um pouco para o primeiro ato, quando tivemos uma ideia do cenário do livro de Jó. Satanás fez essa mesma acusação contra Jó. Hoje chamamos essa acusação de Satanás de a psicologia da religião, ou o ataque psicológico sobre a religião, o que parece que sempre leva a um ponto. Porque os cristãos são cristãos? Creio que no capítulo 35, versículos 1 a 7, Eliú resolve o dilema do sofrimento de Jó, quando lhe pergunta: você lhe pergunta, que vantagem tenho eu e o que ganho se não pecar? Desejo responder-lhe a você e aos seus amigos que estão aqui: olhe para os céus e veja, mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, em que isso o afetará? Se os seus pecados forem muitos, que é que isso lhe fará? Se você for justo, o que lhe dará? No meio daquela discussão, Eliú disse: Jó, você e seus amigos estão fazendo a pergunta errada. No meio disso tudo, suas mãos ficaram abertas, vazias, gananciosas e sujas. E você está perguntando: o que Deus vai colocar em minhas mãos? Essa não é a pergunta certa. Você se colocou no centro do seu sofrimento e se faz essa pergunta: se eu sempre vivi corretamente, porque tudo isso está acontecendo? Eu esperava ser abençoado com uma vida boa. Seria diferente se eu tivesse vivido uma vida de pecado? Você não vê que você mesmo é quem está no centro de toda essa questão? O que você recebe por isso? É assim que você pensa, né, Jó? Jó, o que você deveria realmente fazer é colocar as mãos de Deus no centro disso tudo e perguntar: será que vivi corretamente, de uma maneira que agradou e glorificou a Deus? O que eu coloco nas mãos de Deus quando sou bom? Depois pergunte: se eu vivi uma vida de pecado, como isso magoou a Deus? Você não deve perguntar: como isso me magoou? Eliú está pensando como Davi, que mostrou ser guiado por Deus quando orou: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Comparando como Davi muito amava a Deus e realmente o feriu. Mas Deus fez com que o ferimento que Davi fez, que tinha atingido outras pessoas, tornou-se em nada, por causa desse amor verdadeiro de Davi por Deus. Uma verdadeira mulher de Deus chamada Madame Guyon disse há muito tempo: prefiro ir para o inferno do que entristecer o Espírito de Deus mais uma vez. Só mesmo uma pessoa muito consagrada a Deus pode dizer uma coisa como essa. Você tem consciência de que quando vive corretamente agrada a Deus e que quando vive em pecado o entristece? Você tem consciência de que está sempre agradando ou magoando a Deus? O dia todo, todos os dias da sua vida? De acordo com Eliú, é assim que você deve pensar. Mas Jó tinha uma outra perspectiva. No final do seu discurso, Eliú diz a Jó: olhe para o alto, Jó, enxergue as circunstâncias sob a perspectiva de Deus. Não fique olhando só para a situação e perguntando: o que eu ganho com isso? Olhe para o alto e pergunte: o que Deus ganha com isso? Quando os amigos de Jó fizeram seus discursos, Jó os rebateu duramente. Mas ele não rebateu Eliú. Jó simplesmente faz o que Eliú o mandara fazer. Ele olha para o alto e vê Deus em um redemoinho. Jó conversa muito com Deus. Ou será que eu deveria dizer:
Deus conversa muito com Jó? Foram necessários vários capítulos para descrever tudo que Deus falou para Jó. E para a resposta de Jó para Deus, apenas alguns versículos. Esse homem ficou batendo na mesma tecla, dizendo que era justo, mas no final do diálogo com Deus ele muda completamente de opinião sobre si mesmo e diz para Deus: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Deixe-me fazer uma pergunta. Por que Jó mudou de opinião e desprezou a si mesmo no final da sua história? E do que Jó se arrependeu? Arrepender-se significa mudar de ideia e de vontade, mudar o coração. Arrepender-se significa mudar totalmente de direção. Então Jó arrependeu-se do quê? Posso dar uma ideia? Na minha opinião, Jó até então era o que chamam na psicologia dos cursos de religião um crente utilitário. Jó não sabia disso, mas ele tinha uma fé utilitária. Ele era um homem bom, tinha fé, era um homem de Deus. Mas, sem perceber, ele era um homem de Deus por causa daquilo que achava que Deus colocaria em suas mãos, por causa do que ele fazia pelos outros e por causa da sua vida religiosa. Jó não percebeu isso, mas Deus usou o sofrimento para forçar esse homem a ouvir seu coração até que tomasse consciência de que suas motivações eram utilitárias. Quando Jó olhou para o alto, viu cada vez mais claro o que deveria ter visto quando olhou para dentro, para a sua situação. Finalmente, no terceiro ato dessa peça, Jó olha ao redor. Depois de adquirir a perspectiva de Deus, Jó olha para dentro e se arrepende de ser um crente utilitário. Deus dirige-se aos 3 amigos de Jó e começa a rebatê-los. Deus diz a eles que tudo o que disseram a respeito dele e de Jó estava errado. Jó intercede por seus amigos quando Deus os repreende. Então, quando ele orou por seus amigos, Deus dobrou todos os bens de Jó. Muitas pessoas acham que o livro de Jó é a história de um homem de Deus que era muito rico e religioso. Deus tirou toda a riqueza desse homem, mas o homem de Deus continuou forte e adorando a Deus. Essa é uma compreensão muito simplista do livro de Jó. Há uma verdade muito mais profunda que descobrimos ao observar que Deus só dobrou todos os bens de Jó depois que ele orou por seus amigos. Você já tinha prestado atenção nisso? O livro de Jó nos fala de 3 perspectivas de vida que Deus quer que tenhamos. Deus quer que olhemos para dentro até que Ele nos mostre quem realmente somos. Deus quer que olhemos para dentro para enxergarmos o pecado em nossa vida. Deus quer que confessemos o pecado, que descobrimos quando olhamos para dentro. Deus não quer que paremos por aí, não. Se você tivesse que parar aí, sua vida continuaria a mesma, porque você não pode mudar nada então. Mas você pode ser muito analítico e não sair do lugar. A segunda perspectiva de vida que Deus quer que tenhamos é a visão superior. Deus quer que olhemos para o alto e vejamos tudo a partir do seu ponto de vista, da perspectiva de Deus. Deus quer que o coloquemos no centro de nossas vidas para que, independentemente das circunstâncias, nossa resposta nunca seja "mas eu, por que eu?" ou "o que eu vou ganhar com isso?" ou "por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo?" Se olharmos para cima e enxergarmos tudo sob a perspectiva de Deus, poderemos dizer: Deus, como o Senhor pode ser glorificado através dessa situação? O Senhor permitiu que tudo isso acontecesse, dê-me a graça para lidar e responder a essa situação de uma maneira que eu mostre o Senhor para as outras pessoas. Senhor, de alguma forma o Senhor será glorificado através de tudo isso. Isso nos dá uma perspectiva muito melhor do nosso sofrimento. Quando Jó olhou para dentro e depois para cima e finalmente orou por seus amigos, foi como se Deus dissesse: agora você vai para o primeiro lugar da fila, Jó. Porque o homem que olhou para cima e para dentro é o homem que está pronto para olhar ao redor e ser parte da minha solução e parte da minha resposta na vida dos feridos dentre o meu povo. Há uma verdade muito bonita no final do livro de Jó quando Deus dobra a sua riqueza. Se voltarmos um pouco no primeiro ato, veremos que Jó teve 7.000 ovelhas. Quando Deus dobrou a riqueza de Jó, deu-lhe 14.000. Jó tinha 3.000 camelos no primeiro ato. Deus lhe deu 6.000. Deus dobrou todo o rebanho de Jó quando dobrou sua riqueza, mas Deus não dobrou o número de filhos quando dobrou sua riqueza. Quando Deus dobrou a riqueza de Jó, Deus lhe deu 7 filhos e 3 filhas. Por que Deus não lhe deu 14 filhos e 6 filhas quando dobrou a riqueza de Jó? Foi aí que Deus respondeu a uma das perguntas corretas de Jó. Quando um homem morre,
acaso tornará a viver? Quando as ovelhas morreram? Morreram. Quando os camelos morreram? Morreram. Por isso, quando Deus dobrou o rebanho de Jó, tinha que dar a ele o dobro das ovelhas e dos camelos. Mas quando os filhos e filhas de Jó foram mortos, não morreram, apenas foram transferidos para outra dimensão de vida. Por isso, na perspectiva de Deus, para que Jó tivesse 14 filhos e 6 filhas, Deus só tinha que dar a ele mais 7 filhos e mais 3 filhas, porque ele já tinha 7 filhos e 3 filhas no céu. Viu? Para a pergunta de Jó, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Foi assim que Deus respondeu. Conheço pessoas que perderam seus filhos e enxergaram essa verdade no livro de Jó. Se você perguntar a elas quantos filhos têm, elas incluirão aquelas que já estão no estado eterno. Elas acreditam que seus filhos ainda vivem e aprenderam isso no livro de Jó. O livro de Jó fala sobre um homem que há milhares de anos aplicou a psicologia da religião à sua fé. Quando esse homem aplicou a psicologia da religião à sua fé, ele era um crente utilitário. Ele não tinha consciência disso, mas seus motivos eram utilitários. Quando Deus o fez olhar para dentro, mostrou a ele, no centro daquela situação, que suas mãos estavam sujas. Então, ele se arrependeu. Ele colocou as mãos de Deus no centro da sua experiência de vida e cresceu espiritualmente. Esse homem viveu mais 150 anos depois dessa descoberta sobre si mesmo. Depois ele morreu cheio de anos, porque Deus deu a ele aquela revelação. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sabia qual deveria ser o centro da sua experiência de fé. Quando ele teve um encontro com Jesus Cristo na estrada de Damasco, ele não perguntou, Senhor, o que o Senhor vai fazer por mim? Paulo fez outra pergunta, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Isso é maturidade espiritual. Deus vai usar com frequência a ferramenta do sofrimento para nos fazer crescer espiritualmente. O livro de Jó é a história de como Deus usou a ferramenta do sofrimento para fazer crescer um homem que era um grande homem, temente a Deus, mas que, sem saber, era também um crente utilitário que estava preocupado com o que Deus ia fazer por ele. Deus permitiu que a ferramenta do sofrimento fizesse esse homem crescer até o ponto em que ele orou. Deus, o que eu posso fazer pelo Senhor? Não é o que o Senhor vai colocar nas minhas mãos, e sim o que eu vou colocar em suas mãos que resolve o dilema do sofrimento. É essa a mensagem do livro de Jó. Muito frequentemente é isso que significa o sofrimento que Deus permite que venha sobre as nossas vidas. Se você estiver sofrendo agora, se o seu coração está ferido, venha para o livro de Jó e veja o que Deus mostrou a Jó através do sofrimento. Estamos terminando o nosso tempo de estudo de hoje, convidando a você para estar conosco na próxima oportunidade. Que Deus lhe abençoe grandemente. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.